Queridos irmãos, que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. A partir deste momento, eu quero separar alguns minutos para que nós possamos meditar sobre o único Deus verdadeiro, o Deus da profecia. E quero, já neste início, convidar você a ler comigo, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 46, os versos 9 e 10. Veja bem, se você quiser, pode me acompanhar. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E em Isaías, capítulo 48, verso 5, onde está escrito da seguinte forma: por isso te anunciei desde aquele tempo, e te dei a conhecer antes que acontecesse, para que não dissesseis, o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura e a fundição as ordenaram. Irmãos queridos, Deus deixou bem claro que não há outro Deus além dele. E quando nós afirmamos com toda veemência que há um só Deus, nós nos confrontamos com várias religiões do mundo. Cada uma religião do mundo afirmando seguir as revelações do Deus ou deuses verdadeiros. Agora você põe Deus ou deuses com letra minúscula, tá bom? Porém, até em seus próprios conceitos mais básicos, conceitos de divindade, existem grandes contradições. Eles se contradizem sempre e muitas vezes. Obviamente, opiniões contraditórias não podem ser todas corretas, não é verdade? O hinduísmo, por exemplo, inclui milhões de deuses e adora ídolos que supostamente os representam, já que tudo é Deus. O islamismo, por outro lado, meus amados, denuncia a adoração de imagens, e o panteísmo ou politeísmo, e afirma que Alá é o único Deus verdadeiro. O budismo, em contraste, não precisa de nenhum Deus. Não precisa. Alá era, na verdade, para quem não sabe, para quem defende que ele é Deus, ou que é um outro nome dado a Deus, ele era, na verdade, o nome do Deus com letra minúscula, principal da Caaba. E a Caaba o que era? Para quem ainda não sabe, era o templo pagão que Maomé, entre aspas, purificou ao destruir os mais de 300 ídolos que continha. Maomé provavelmente manteve o nome desse antigo deus pagão da lua. Quem era lá? Era o antigo deus pagão da lua. Não tem nada a ver com o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há um outro nome para ele. Era o deus pagão da lua. E Maomé manteve também o símbolo da lua crescente,
porque seria mais fácil converter idólatras à sua nova religião. Eu disse converter idólatras à sua nova religião, se pudesse oferecer algo com o que estivessem familiarizados. Pense nisso. Às vezes você se precipita ou acredita em qualquer coisa que jogam para você. Deus não nos deu cabeça para separar orelhas, não, irmãos. Nos deu cabeça para pensar. Os muçulmanos não veem nenhuma contradição nessa estratégia e nem mesmo em manter o principal objeto que era adorado, o principal, eu disse, objeto, que era adorado na Caaba. Ou seja, a pedra negra que os muçulmanos beijam e reverenciam hoje, como os idólatras faziam antes de Maomé tê-la incorporado à prática religiosa islâmica. Alá é uma pedra negra, um ídolo que tem na Caaba. Agora, vamos comparar. O Deus da Bíblia não é uma pedra, porque pedra não fala, mas o Deus da Bíblia, ele fala. Ele afirma com confiança: antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou Deus, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. ênfase minha, quando eu disse eu sou Deus, porque no texto exatamente está dizendo eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Você pode conferir isso, se quiser, porque está aqui na minha anotação, mas você vai achar na sua Bíblia, Isaías 43, versos 10 e 11. Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não apenas ignora, eu disse ignora, os deuses das outras religiões. Ele, além de ignorar, ele denuncia a todos, incluindo Alá, como impostores que, na realidade, servem de fachada para Satanás e seus demônios. Que Alá vai mandar um anticristo islâmico o quê? Alá é uma pedra, vai mandar o quê, irmãos? Pedra para ser atirada, nós botamos para lá, botamos para cá, como os deuses do cristianismo, os santos do cristianismo, que precisam ser carregados nos ombros. O nosso Deus não precisa e não pode ser carregado no ombro de ninguém em procissão. O grande apóstolo Paulo, ele escreveu as coisas que eles quem? Os gentios, as nações, os não-judeus, sacrificam aos seus deuses, é a demônios que os sacrificam. E onde é que Paulo, o apóstolo, disse isso? Em 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 20, você pode encontrar esta afirmação. Tal denúncia não é bitolada nem dogmática. O que pode ser mais importante, agora é uma pergunta, o que pode ser mais importante que identificar corretamente o único Deus verdadeiro? E que blasfêmia poderia ser pior, eu disse pior, que sugerir que Deus é algo ou alguém que, na verdade, não é. Como Deus diria que é algo que ele não é? O nosso Deus é santo, santo, santo. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se ele é a verdade, não pode haver engano nele, não pode haver mentira nele, de jeito nenhum, irmãos. Algumas pessoas bem intencionadas, esquecendo-se
que a questão é a verdade, eu devo dizer a verdade, eu tenho que ensinar a verdade, eu preciso pregar a verdade. Tem gente que se esquece que o importante é dizer a verdade, ensinar a verdade, doa quem doer. Verdade é verdade, meia verdade é uma completa mentira, você sabe disso? E essas pessoas bem intencionadas não querem causar ofensa a ninguém. Então o que elas fazem? Elas ofendem a Deus, porque insistem que os deuses de todas as religiões são simplesmente nomes diferentes do mesmo ser ou da mesma força. Deus não é força, tudo é força, mas só Deus é poder. Tal ideia, porém, esse medo de ofender os outros dizendo a verdade, é como um homem declarar que todas as mulheres do mundo, não importa quais sejam seus nomes e identidades individuais, são uma e a mesma pessoa. E que cada uma delas é a sua esposa. A mulher com quem ele é casado não aceitaria essa fraude. E as outras mulheres com quem ele não é casado também não deixariam que ele as tratasse como se fossem casadas com ele. De maneira alguma, irmãos. Isso nos leva a um ponto em que nós podemos ver que há diferenças irreconciliáveis. Por quê? Porque existem algumas semelhanças. As distinções entre os deuses das principais religiões mundiais são muito maiores que aquelas entre homens e mulheres individuais. Os adeptos de religiões rivais chegam ao ponto de levar bem a sério os atributos que identificam suas divindades. Logo, sugerir que os deuses de todas as religiões são um só e o mesmo Deus não é generosidade, mas é uma cínica degradação daquilo que é vital e sagrado. Respeitem a Deus, respeitem ao Senhor dos Senhores, respeitem ao Rei dos Reis. A sua glória ele não divide com ninguém. Dizer que tanto faz ser Alá quanto Deus de Israel, ou os deuses da Índia, onde seja lá que lugar for, Deus da lua, Deus do sol, Deus do Egito, se é Amon-Ra, ou se é Anubis, dizer que todos eles são o mesmo Deus, têm apenas nomes diferentes do mesmo, são apenas nomes diferentes do mesmo Deus, isso é uma aberração, isso é uma afronta ao Deus verdadeiro. É uma afronta, irmãos, aos muçulmanos insistir que Alá é equivalente aos deuses do hinduísmo. Diga para eles, diga para o muçulmano que Alá é o mesmo Deus dos deuses do hinduísmo. Diga. Ou dizer a um cristão que seu Deus, que deu seu filho para morrer pelos pecados do mundo, é o mesmo que Alá, de quem se afirma especificamente não ter filho. Aí agora eu te pergunto, como é que Alá pode ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Como é que Alá pode ser o Deus que deu seu filho unigênito para morrer na cruz, por mim e por você? Pode ser o mesmo Deus se Alá não tem filho. Como pode ser o mesmo Deus? Você sabia que ele não tem filho? Pergunte ao muçulmano. Dizer que todas as religiões são a mesma coisa nega
o significado da linguagem e é um insulto. Chega ao ponto de se tornar um insulto, não só para os seguidores dessas religiões, mas um insulto à própria inteligência. A diferença é particularmente clara quando se trata do cristianismo. Não pense você que nos tempos da igreja primitiva eram as outras religiões que não aceitavam o cristianismo. Irmãos, o que não faltava era religião. O que não faltava era um Deus. Para eles, o Deus a mais, um Deus a menos, uma religião a mais, uma religião a menos, não fazia diferença. Não eram as outras religiões que não aceitavam o cristianismo. Você precisa saber que era o cristianismo que não aceita outra religião. Por que não aceita outro Deus? E por que não aceita outro Deus? Porque existe apenas um único e verdadeiro Deus. Um único. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele está sozinho num dos lados de um abismo teológico com todas as outras religiões do outro lado. Um abismo que torna qualquer reunião ou qualquer união ecumênica impossível sem destruir o cristianismo em si. Ninguém pode negar, por exemplo, o conflito irreconciliável entre a crença de que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, que essa doutrina é o próprio coração do cristianismo, e a afirmação blasfema. Eu disse afirmação blasfema do Islã, de que Cristo não morreu na cruz, muito menos por pecado, mas que outra pessoa tomou ou morreu em seu lugar. Tomou o seu lugar ou morreu em seu lugar. Irmãos, varrer essas diferenças para baixo de um tapete ecumênico, como o catolicismo romano fez especialmente no Concílio Vaticano II, ou tenta fazer, eu prefiro dizer tenta fazer do que fez. Isso não é bondade, isso é loucura. Isso é loucura. Nem é possível reconciliar a alegação de todas as religiões não cristãs de que o pecado é removido por boas obras com a declaração frequentemente repetida da Bíblia de que somente Cristo, só Jesus, porque ele não tinha pecado, só Jesus, porque ele não tinha pecado, pôde pagar o preço do pecado. E que, para fazer isso, ele teve que morrer em meu, em teu, em nosso lugar. Só Jesus podia fazer isso. É claro que as afirmações, ou a afirmação de Cristo, melhor dizer no singular, para não ter que citar outras, a afirmação de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso bendito Redentor, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Declaração essa que você acha no capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo 6. É a rejeição mais forte possível de todas as outras religiões como imitações satânicas. O próprio assunto de nossa meditação neste vídeo, que é a segunda vinda de Cristo,
porque esse assunto está incluído no nosso assunto sobre a segunda vinda de Cristo. É uma crença, ou seja, a segunda vinda de Cristo é uma crença exclusiva do cristianismo e separa o cristianismo de todas as religiões do mundo por um abismo que não pode ser transposto por nenhum truque ecumênico. Nenhum. Maomé nunca prometeu voltar ou retornar, nem Buda, nem o fundador de qualquer outra das religiões mundiais. Apenas Cristo Jesus, nosso Senhor, ousou fazer tal promessa e só Ele deu credibilidade ao deixar um túmulo vazio. Só Ele, Jesus Cristo, o Senhor, deixou credibilidade. Ele disse: eu voltarei para vós, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando vos estiver preparado o lugar, tornarei para vós, para que onde eu estiver, estejai vós também. Só Jesus disse isso. Ninguém mais. Ninguém mais. Só Jesus disse isso. E esse fato indubitável é a razão suficiente, meus amados, para levar a sério a sua afirmação de que voltará a essa terra em poder e glória para executar julgamento sobre todos os seus inimigos. Ele vem, ele vem, ele vem. Prometeu e vai cumprir, porque ele não pode mentir. Nós podemos pensar em profecia, em evidência, pensar na Bíblia, pensar que a Bíblia, a qual oferece o registro histórico da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, é única. A Bíblia é única. Por essa e muitas outras razões com as quais se torna óbvio, a partir de uma simples comparação superficial, eu disse simples comparação superficial com outras escrituras sagradas. As escrituras hindus, por exemplo, são claramente mitológicas. Não há nenhuma evidência de que os personagens alguma vez existiram ou de que os contos fantásticos se refiram a eventos que realmente ocorreram. Não há evidência alguma. E o mesmo, digo para você, é verdade sobre muito que está registrado em escrituras de outras religiões. Tome, por exemplo, o livro de Mórmon. Tome o livro de Mórmon apenas para ter um exemplo. Nem um alfinete ou moeda ou o menor traço de evidência de qualquer tipo jamais foi encontrado para certificar que os povos, e muito menos os eventos, que eventos? Os eventos a que o livro de Mórmon se refere foram reais. Não há evidência alguma. Nem mesmo uma montanha ou rio ou qualquer parte da topografia ou geografia descritos
no livro de Mórmon jamais foram encontrados. E isso, apesar do fato de que a Igreja Mórmon tem diligentemente persistido com uma busca intensa nas Américas do Norte, Central e do Sul. Isso numa tentativa de encontrar evidência das grandes nações que o livro de Mórmon descreve como tendo morado ali. Em contraste, os museus do mundo contêm vários estoques de evidências de todos os tipos, confirmando a historicidade da Bíblia. Você acha isso em muitos museus. Isso aí é claro. Os céticos têm atacado os registros bíblicos, mas em todos os casos, sendo feito um trabalho arqueológico, foi provado que os céticos estavam errados e a Bíblia correta. Se quiser, leia o livro E a Bíblia Tinha Razão, da editora Melhoramentos. E a Bíblia Tinha Razão, da editora Melhoramentos, escrita por um arqueólogo. Para dar apenas um exemplo, os críticos, por muito tempo, recusaram que os hititas mencionados na Bíblia haviam existido, pois ainda não havia sido encontrada nenhuma prova de sua existência. Agora eu digo hoje, hoje, em Ankara, na Turquia, há um museu todo dedicado aos hititas. Suas relíquias estão incluídas em museus ao redor do mundo e a sua história, como a conhecemos, concorda exatamente com o que a Bíblia tem afirmado por milhares e milhares de anos. Nas escolas públicas de Israel, as crianças são ensinadas sobre a história do seu povo e do seu território diretamente do Velho Testamento. Arqueólogos no Oriente Médio usam a Bíblia como guia para lhes apontar os lugares onde eles devem escavar para encontrarem as antigas cidades. A precisão histórica, geográfica e científica da Bíblia tem sido comprovada repetidamente, como em nenhuma outra escritura considerada sagrada. A Bíblia é única, meus amados. A Bíblia é única, meu irmão, meu amigo. A Bíblia foi escrita por homens, você diz. Claro que sim, eu concordo. A Bíblia foi escrita por homens que afirmavam terem sido guiados por Deus e registraram a mensagem que ele queria transmitir à humanidade. Os escritores da Bíblia são tão específicos que cada um declara ter escrito não uma paráfrase, não uma vaga recordação, não uma visão ou um sonho humano, mas que cada um escreveu a própria ou as próprias palavras de Deus, isso literalmente. Aquelas palavras falam poderosamente para convencer a consciência humana e dão testemunho em si mesmas, conforme você pode conferir, se quiser, se for a tua vontade, em Hebreus capítulo 4, verso 12. A Bíblia declara
que assim como todo homem reconhece os mesmos valores, e eu estou me referindo agora a valores morais, porque Deus escreveu sua lei em seus corações, conforme nós podemos ver na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versos 14 e 15. Assim também, o Evangelho de Jesus Cristo, gravado na Bíblia, presta testemunho em toda a consciência. A gente fala a Bíblia, a gente lê a Bíblia, a gente prega a Bíblia, a gente canta a Bíblia, e a palavra de Deus contida na Bíblia Sagrada vai entrando pelo seu ouvido e penetrando no seu coração e transformando uma vida miserável numa vida vitoriosa. Esse poder só existe na palavra de Deus. Meus irmãos, se você quiser, confira João, capítulo 1, verso 9. E também, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 2. E aí eu pergunto para você que está aqui comigo, o que dizer de evidências objetivas? Porque o cético fervoroso, porém, ele insiste em algo mais objetivo e convincente. A Bíblia afirma que o universo ao nosso redor, tão complexamente organizado e tão sujeito a leis precisas e engenhosas que não poderiam acontecer por acaso, presta testemunho eloquente da existência de Deus. Sim, o apóstolo Paulo deixou para nós em Romanos capítulo 1, versos 19 e verso 20. Infelizmente, eu digo infelizmente, o homem moderno foi levado a crer que a ciência tem alguma explicação para o universo e também para a vida humana. O mundo moderno foi levado a crer nisso, mas esse não é realmente o caso. Eddington declarou o seguinte: o dever, ou seja, o certo e o errado, nos leva além da química e da física. Outro estudioso nos lembra: de onde eu vim e para onde eu vou. De onde eu vim e para onde eu vou. Que cientista responde isso sem Deus? Está aí a grande pergunta insondável. Insondável para cada um de nós. Uma pergunta que a ciência não tem resposta para ela. Uma pergunta que a ciência não tem resposta para ela. A pessoa comum, no entanto, tem sido levada a acreditar que a ciência tem de fato as respostas. O que eu digo para a pessoa comum é aquela pessoa que não se interessa em estudar para descobrir a verdade. E elas acreditam que as respostas, se existirem, são muito complexas para as pessoas que não têm uma boa escolaridade possam entender. E assim, continuam cegas ao testemunho da criação ao seu redor. E olha, uma das belezas da Bíblia é que ela oferece uma evidência simples da existência de Deus, que qualquer um pode compreender fácil e completamente. Ela oferece uma maneira simples e clara de identificar qual das sagradas escrituras declaradas pelas religiões mundiais foi inspirada por Deus e quem é
o único Salvador do mundo. A Bíblia é tão precisa e tão maravilhosa que ela não começa explicando quem é Deus, de onde ele veio, como ele apareceu, como ele surgiu. Não. Já diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ela não deu explicação nenhuma. Ah, ele é assim, 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 tem 1 metro e tanto, tem 3 metros de altura, ou ele sabe tudo. Ele não. Era uma vez. Não, não é assim que a Bíblia começa. Ela começa no princípio. Criou Deus os céus e a terra. Já vem falando da sua existência, porque ele é antes de tudo. E ele mesmo declara sobre si mesmo, eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o último. Fora de mim não há Salvador. Fora de mim não há Deus. Fora de mim não há Deus. Qual é essa evidência simples, mas profunda que a Bíblia oferece? Qual é? É a profecia cumprida. Porque uma profecia cumprida, meu irmão, é uma verificação irrefutável, reservada apenas às escrituras judaico-cristãs. Nenhuma pessoa honesta pode continuar descrente depois de um estudo sobre profecia, mesmo que breve. Mesmo que esse estudo seja breve. Como esperamos demonstrar nos próximos vídeos, porque nós vamos dar continuidade. Como eu já falei, a profecia é o elemento ausente em todas as outras escrituras chamadas de sagradas pelas religiões mundiais. Não é encontrada, a profecia não é encontrada no Corão, não é encontrada nos Vedas hindus, não é encontrada no Bhagavad Gita, não é encontrada no livro de Mórmon, não é encontrada a profecia nos ditos de Buda, não é encontrada a profecia nos escritos ou nas escrituras de Mary Baker Eddy. E em contraste, a profecia compreende cerca de mais de 30% da Bíblia, e eu me atrevo a dizer que a Bíblia toda é profecia. É assim. Porque eu estou falando é do Deus único e verdadeiro, que é o Deus da profecia. Não é surpreendente, meu amado, que o Deus da Bíblia se identifique como aquele que prediz precisamente, não é talvez, não é 90%, não é 99,5%, é 100% o futuro e garante que o mesmo se desenrole como ele disse que iria se desenrolar. E de fato, amado, Deus indica a profecia como a evidência irrefutável de sua existência e da autenticidade da sua palavra. Aleluia! Glória a Deus! Os versículos do começo do nosso vídeo hoje oferecem um exemplo. Porém, o fato de Deus usar profecias desta maneira quase não é reconhecido até mesmo por evangélicos. Fiquem pasmados. Hoje eu digo que qualquer um se diz evangélico, não é verdade? Mas não é assim não, tá? A profecia, logicamente, é o assunto que nós vamos estudar nos próximos vídeos. No próximo vídeo que eu deixar aí, eu digo realmente nos próximos, porque serão vários. Nossa abordagem, porém, será diferente do que geralmente se encontra em livros do tipo, em livros que tratam de profecia.
vou abordar de uma maneira diferente. Eu sempre procuro abordar sem desrespeito a qualquer ensinador. Todos merecem ser respeitados, todos estudam muito. Estudar é uma tarefa árdua, entendeu? Não pretende isso, mas eu vou abordar de uma forma diferente, porque há muitas profecias individuais na Bíblia com as quais eu não vou me preocupar, porque, irmãos, não contém interesse universal e podem ser discutidas por céticos. Mas há, no entanto, dois tópicos de profecia que devem ser estudados para se ter algum entendimento sobre a Bíblia. E que tópicos são esses? Primeiro tópico, Israel. E segundo tópico, o Messias, que veio a Israel e através de Israel veio ao mundo. Esses tópicos principais envolvem, amados do Senhor, cumprimentos específicos indubitáveis de profecias e guardam a chave da cronologia da segunda vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Mestre, nosso bendito Salvador. A Bíblia, ela não perde o seu tempo, como filósofos têm feito insensatamente durante séculos, em qualquer tentativa de oferecer alguma prova acadêmica para a existência de Deus. A Bíblia não perde tempo com essas coisas. O Deus de quem a Bíblia presta testemunho, e eu presto também porque é o Deus que salvou a minha alma e salvou a de milhões e milhões e quer salvar a sua também, é capaz de comunicar-se com a humanidade e promete revelar-se. Ele promete revelar-se a todos os que sinceramente desejam conhecê-lo e fielmente buscá-lo. Buscai ao Senhor enquanto há tempo. Buscai-o enquanto podeis achar. Em Jeremias 29, verso 13, ele diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Velho Testamento. O Novo Testamento faz ecoar a mesma promessa, porque em Hebreus 11, versículo 6, está escrito assim, eu vou ler aqui para você, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ao comunicar o seu ser e a sua vontade, Deus equilibra evidência subjetiva com prova objetiva. A Bíblia registra a provisão de Deus por vários sinais materiais aos que queriam conhecer a Ele e a sua vontade. Estender a lã é uma expressão entendida mundialmente. Estender a lã, põe entre aspas se quiser. Ela vem do uso que Gideão fez de uma lã de ovelha para certificar-se da vontade de Deus. Gideão, pegando aquela lã de ovelha, colocou-a no chão durante a noite e pediu 2 sinais a Deus: orvalho na lã e não no chão numa manhã. Daí, o orvalho no chão e não na lã na manhã seguinte. Quer ver isto? Vá lá no livro de Juízes, abra sua Bíblia no capítulo 6 de Juízes e veja os versos 36 a 40. Deus honrou
o pedido de Gideão, porque o seu coração era justo. Porque o seu coração era justo. E tal evidência era necessária para a tarefa extraordinária a que Deus o chamava. Era necessário que ele tivesse um coração justo. Meus amados, como é bom falar do nosso Deus. Isso não é para se dizer que Deus honra toda lã que qualquer pessoa estenda diante dele por extravagância ou por exigência teimosa. Quem é o homem? Igual eu já ouvi muitas vezes dizerem por aí, eu coloquei Deus na parede. Quem és tu, caco de barro? Colocar Deus na parede, é? Tá muito atrevido, hein? Colocar Deus na parede? Muito atrevimento, muito atrevimento. Aqueles que negligenciam o estudo diligente e a observação cuidadosa das escrituras que Deus proveu e preservou através dos séculos. Você já viu quanto tem se tentado desmentir a Bíblia? Isso tem milhares de anos e não se consegue. Não precisam esperar alguma palavra nova. As pessoas não precisam, as pessoas que negligenciam o estudo da Bíblia, o estudo da palavra de Deus, que negligenciam andar com Deus em espírito, em verdade, adorá-lo, não precisam esperar alguma palavra nova de profecia ou algum sinal miraculoso, de maneira alguma. Deus não é nosso empregado. Os que fazem tais exigências, eu pedi um sinal a Deus, exigi um sinal a Deus. Não, irmãos, os que fazem tais exigências caem nas mãos de Satanás, que está muito contente em providenciar os sinais e prodígios que eles procuram, e assim, ao receber tais sinais, pensando que vem de Deus, se desviam do caminho. Já parou para pensar nisso? Eu te peço, eu te desafio, eu te convido, pense nisso. Deus não vai dar nenhum sinal novo, irmãos. O povo de Israel, a existência do povo de Israel, sua permanência, e nós vamos ver que daqui para frente todas as nações tentarão destruir Israel, mas a promessa na palavra de Deus, que depois que Israel se reerguesse, como se reergueu a partir de maio de 1948, foi levantado como nação, o Senhor diz, e todas as nações saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel. Porque Israel é uma prova irrefutável da existência de Deus. E eu digo aqui, meus amados, há um sinal que Deus tem dado ao mundo inteiro por muitas gerações. Não quero ser repetitivo, mas preciso dizer que esse sinal é o território e o povo de Israel. Deus fala em estabelecer em Israel a sua glória. Veja Isaías 46:13. E Deus se refere a essa nação como aquela por quem hei de ser glorificado. Isaías 49, verso 3, confira. Aí eu pergunto, I ask you, como viria essa glorificação? Como? Só poderia ser por procedimentos específicos com Israel, observados pelo mundo após ter profetizado precisamente o que iria acontecer. Dê uma olhadinha, uma conferida no segundo livro das Crônicas, do capítulo 7, verso 20. Referindo-se ao resgate de Israel no Armagedon,
o assunto de muitas profecias do Velho Testamento, como, por exemplo, Ezequiel, capítulo 38, verso 23. Eu repito, Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 38, verso 23, diz o seguinte: assim eu, Deus, me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. A Bíblia declara, concluindo o nosso vídeo de hoje, que as profecias que apresenta a respeito de Israel oferecem a evidência irrefutável da existência de Deus e do fato de que ele tem um propósito para a humanidade. Deus nunca faz nada sem propósito, eu quero te adiantar. A história não é apenas coincidência, não é jamais. Nada acontece por acaso. A história está indo em direção a algum lugar. E esse lugar foi traçado por Deus, esse caminho foi traçado por Deus. Existe um plano, sim. A profecia revela o plano antecipadamente. E no coração desse plano, a profecia coloca Israel como o grande sinal de Deus para o mundo. Você está esperando o sinal? Olhe para Israel. Está querendo saber quando é a volta de Jesus? Israel é o relógio de Deus. Não fica esperando ver um cometa passar para lá, passar para cá, ver uma lua vermelha, uma lua amarela, uma lua azul, uma lua roxa. Não! Olhe para o relógio de Deus que você vai saber a hora. Ou pelo menos vai sentir a sua aproximação. Foi a Israel que o Messias, o Salvador do mundo, foi enviado. Como predito por seus próprios profetas, Israel o rejeitou. Meus amados, que ironia que ao rejeitar a Jesus, os judeus tenham cumprido as profecias que o identificavam como Messias. Quando rejeitaram Jesus, eles não viram que estavam cumprindo as profecias. E se nós quisermos entender qualquer coisa sobre a segunda vinda de Cristo, precisamos ter discernimento a respeito de Israel, a respeito do papel importante de Israel, tal como foi revelado pelos profetas do Velho Testamento e por Cristo e seus apóstolos. E aqui eu concluo o meu estudo de hoje, o meu vídeo de hoje, deixando claro para vocês que o nosso próximo vídeo vai falar sobre um sinal irrefutável, um sinal irrefutável. E eu gostaria que você estivesse conosco, eu gostaria que você nos acompanhasse, eu gostaria que você orasse bastante por esta pulga no deserto. Meu nome, Sebastião Aragão. O que eu sou? Um homem como você. O que eu sei? O que de Deus tenho aprendido. E o que de Deus tenho aprendido, isso partilho contigo. Com toda sinceridade de coração. Posso ter pecados que ultrapassam a altura da minha cabeça, pecados inúmeros, mas tem um deles que eu não tenho. É o de torcer as Escrituras Sagradas. Convido a você, para após assistir esse vídeo, que você venha compartilhar esse vídeo com seus amigos, com aqueles que se interessam pelas coisas de Deus. Venho pedir a você que deixe aí o seu like, que vai nos ajudar. E eu estou precisando conseguir inscritos para o nosso canal, que meus vídeos são grandes. E tem que ser, porque são vídeos de ensino, não posso fazê-lo com 5 minutos de duração. Estou precisando de novos inscritos
Pois contamos apenas com 625, enquanto que há outros aí que são milhões e milhões e milhões. Mas quem, eu pergunto a você, está interessado na palavra de Deus? Quem quer saber do Messias de Israel, que nós conhecemos como Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Redentor? Eu estou aqui e peço a você, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe com seus amigos. E não esqueça de orar por esta pulga no deserto. Que Deus te abençoe em nome e por amor de Jesus. Amém?